está aberto. Fala pessoal, boa noite para todos. Espero que todos se encontrem bem. Acho que vocês conseguem me escutar tranquilo, né? Então, beleza. Para quem não conhece, eu sou o Fernando Rodrigues Sunanda, eu faço as aulas aqui de terça-feira. Lembrando também que nós temos agora aulas de quinta-feira também, né? Então, estão todos bem-vindos a aparecer por aqui. E agora, acredito que nós vamos conseguir transmitir os cultos, né? Então, vai ser muito legal ter a sua presença aí. Culto, assim, de transmitir a aula dominical, a abertura e a mensagem, tá bom? Então, espero vocês lá, tá bom? E também espero vocês no Encontro da Família, que vai ser na próxima semana, tá bom? Próxima semana, sábado da próxima semana. E aí o link tá aqui na descrição para se inscrever e saber mais informações, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Êxodo, a nossa reflexão sobre os capítulos. Bom, então, vamos aqui para a minha tela. Opa, deixa eu instalar aqui, vamos lá. Vou avançar. Beleza, então nós vamos refletir sobre Êxodo capítulo 21 ao 30. O que nós vamos ver, basicamente, em Êxodo 21 ao 30? No Êxodo 20, nós vemos principalmente o início da explicação dos mandamentos que seriam dados para o povo de Israel. Após isso, nós vamos ver várias regras e leis, várias instruções para o povo continuar fazendo as coisas, mas de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito importante de definir, porque como é o Código da Aliança, né? Instruções do tabernáculo. Uma vez que Deus determina algo, ou que uma regra é estabelecida, essa regra ela precisa ser cumprida. Então quer dizer o quê? Quando há um critério, tudo aquilo que não é critério é pecado, porque pecar é errar o alvo. Então, a partir do momento que Deus estabelece a lei, tudo aquilo que for oposto à lei se torna pecado, porque é oposto àquilo que é o fim que Deus planejou. Então, esse é um dos grandes propósitos da lei. Então, por isso que até fala que Paulo vai falar que o pecado reinou de Adão até Moisés. Por quê? Porque não tinha lei. Agora, como tem a lei, há uma assinalação, está indicando, ó, isso aqui não é certo, isso aqui é errado. Voltando para a minha tela, vamos lá. Então, nós vamos ver um pouco disso hoje. Essas leis que são estabelecidas. Não vamos passar um por um, obviamente, mas é importante que você leia depois. Então, vamos lá. O desafio da lei e o culto, né? Então, nós temos essa distinção, a distância cultural. O Código da Aliança trata de escravidão, violências e leis cívicas, ou civis, né? Antigas que podem chocar a sensibilidade moderna. Isso é muito importante definir, porque algumas leis que tem lá, vai ter lei de pessoas que tinham escravos, servos, mas era um contexto da época. Deus não está pondo em juízo ainda todo o pecado humano, né? Ele está trabalhando dentro daquilo que é... Isso não quer dizer que Deus concorde, isso não quer dizer que Deus seja a favor de algumas coisas que aconteçam, mas Deus está agindo de acordo com a sociedade daquela época. E, obviamente, ele traz juízo sobre todos os pecados. No segundo ponto, nós temos as leis, a distância técnica, né? Então, as instruções, na verdade, né? Do tabernáculo. Então, como que deve ser, como deve ser arquitetado, como que deve ser montado. Então, essa aqui é uma parte mais técnica, né? A segunda parte, do 25 ao 30, principalmente para a construção em si, e nos outros livros que a gente for tratar aqui, a gente vai ver bastante essa questão, né? A diferença dessa... Como que de fato é um Deus organizado. Esse tem um ponto interessante sobre isso. Em Gênesis, né, que nós estamos estudando na quinta-feira, nós olhamos para um Deus criador. No livro de Êxodo, nós olhamos para um Deus que é libertador, ele liberta, né, do pecado, da escravidão, né? Obviamente simbolizando também o pecado. E em outros livros, Levítico, que é o próximo, nós vamos ver um Deus de organização, né? Acho que tem até um podcast Raízes, depois vocês vão aqui no canal, vocês procuram, quando a gente fez de Levítico, né? Fui eu que fiz, eu falei bastante sobre essa ideia de Deus ser um Deus de organização.
Então, o objetivo não é apenas transmitir a informação histórica, né, mas é conectar a fidelidade de Deus no passado com a nossa realidade hoje. Então, é isso. Deus ele trabalha dentro das condições que nós temos, transmitindo a sua lei, a sua vontade. Opa, desculpa, voltei. Então, aqui essa linha a gente já conhece, né? Então, começa com Adão, depois passamos por Noé, a promessa a Abraão, e depois chegamos a Êxodo. Vamos ver também um pouquinho da história de Moisés ainda, e etc. Então, vamos lá. Então, olha que interessante. A lei, ela tem essa separação, né? É interessante que ele tem aqui no desenho essa separação. As leis que tem a ver com o dia a dia, né? A convivência dia a dia, e as leis que são baseadas dentro daquilo que seria o trabalho, a tradição sacerdotal, né? O foco no culto, na santidade, na estrutura da santidade. Então, é importante entender que havia uma divisão, né? Sobre isso. Então, fala aqui, ó, é interessante que ele coloca o foco na vida agrícola e civil das aldeias. Então, quer dizer o quê? Como que eles viviam naquela época? Dessa forma, de forma agrícola e civil nas aldeias. Então, talvez não seja difícil a gente compreender por que ele falava sobre como tratar um boi, né? Como construir uma arca. Porque era o objetivo deles naquela época. Então, obviamente, vai ficar confuso para a gente ler, mas o texto se aplica dentro da origem dele. Então, nós precisamos buscar essa origem para entender de fato o texto. Estou clicando errado. Opa, foi. Então, então, nós temos aqui tipos de lei. Né? Então, temos as leis casuístas. Então, são leis que elas são de acordo com coisas que poderiam acontecer, né? Tratam de casos específicos da vida cotidiana. Eu acho interessante isso porque eu não me lembro agora onde que está esse texto, mas Deus estabelece uma lei sobre quem receberia a herança do pai, né, que seria o homem, né, o filho. Só que teve um homem que só tinha filhas, né? E aí essas filhas foram atrás dos juízes, perguntaram sobre, mas assim, nós só temos nós mulheres, então quem vai assumir a herança dos pais? E aí foi criado uma permissão, uma lei específica para elas por conta dessa situação. Não me lembro agora o caso de quem é. Deixa eu dar uma pesquisa aqui rapidinho. É isso mesmo, é Zelofiade, né? O Zelofiade, descendente de Manassés, filho de José, né? Está em Números 27. Números 27 e 36, né? Que conta essa história. Foi feito isso. Então, essas são as leis de acasos, né? Que acontecem ali. E tem as outras leis, que são as leis ordens, né? Que são leis diretas, em condições, no caso, os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. Então, são leis, de fato, de ordens, são ordens diretas de Deus, né? E, obviamente, isso não deve ser feito. Então, ele traz um ponto aqui sobre a arqueologia, né? A arqueologia revela que essas leis refletem a vida real nas aldeias de Israel, não apenas uma ideia teológica. Então, ele tá é sobre o dia a dia deles, é sobre o cotidiano deles. Então, as próprias leis são um fato teológico, né? Um fato cultural que nós observamos. Então, o papel da arqueologia. O texto não diz detalhes sobre a economia, né? Doméstica, cerâmica, ou vida comum nas tendas. O texto bíblico é a história sagrada. A arqueologia ajuda a preencher essas lacunas do cotidiano. Então, se eu tenho uma curiosidade a mais da Bíblia, a arqueologia pode preencher isso.
Mas o objetivo principal da Bíblia, das Escrituras que Deus propôs, não é sobre trabalhar um conceito arqueológico, é de mostrar a sua palavra, de mostrar de fato o seu plano completo, que vem lá de Gênesis para se cumprir na vida de Jesus. Então, não precisa usar a arqueologia para provar a Bíblia, mas eu posso dar a cor do contexto, né? Eu posso dar esse contexto, explicar por que acontecia isso, né? Porque em si a história sagrada, é a palavra de Deus, né? Então, eu preciso crer nisso, e faz sentido isso, né? Opa, vamos lá. Tá, isso aqui não. Ó, então, quando nós agora vamos olhar para a parte mais arquitetônica, a parte mais técnica. Então nós vemos primeiro, isso aqui seria a Arca da Aliança, né? Essa arca ela tinha várias coisas que representavam a presença de Deus, coisas que traziam à memória coisas principalmente que aconteceram no Egito. Isso é interessante porque Deus é um Deus que sempre ele faz memoriais. Então ele quer deixar a memória, quer deixar a lembrança, tanto que várias festas. Vou deixar um pouquinho no canto aqui, minha cara. Isso. Várias festas que acontecem no judaísmo eram sobre lembrança, porque Deus fez isso com a nação, porque Deus salvou, porque etc e tal. Então, a primeira ideia é a arca. A arca ela representa, de fato, a presença de Deus. Então, isso, é aí que descia, né? Deus estava essa arca ficava no Santo dos Santos, né? O lugar que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano lá, né? Para oferecer de fato sacrifício. Aí nós temos essa churrasqueira, né? Que é onde o holocausto é queimado, a fumaça ia e entrava daqui que é a tenda, né? E a arca fica dentro dessa tenda. Lá no finalzinho, aqui no finalzinho da tenda, né? Deixa eu explicar com o mouse. Essa arca aqui, ela fica aqui, ó. Essa tenda, lá no finalzinho. E a churrasqueira fica fora. Então a churrasqueira, você colocava o holocausto, o sacrifício, pegava fogo, entrava aqui dentro e ela ia até aqui, né? Então isso aqui também como ele coloca, é o custo do pecado, a necessidade da redenção. Então, a necessidade de culpa. Então, uma vez que há pecado, tem que haver morte. Então, isso era uma representação. Então, o próprio Cristo estava sendo representado aqui como uma ovelha que era levada no matadouro, que era morto pelo pecado do outro. Então, tudo é uma sombra, de fato, que a gente tem em Cristo. E aí, essa sombra, né, apronta para Cristo, né, de fato, o tabernáculo, né, porque Cristo é tudo isso. Ao mesmo tempo que ele é a presença de Deus, cidade em Deus, ele é o sacrifício que morre, ele é o próprio ele é o próprio a própria adoração, local de adoração, ele é tudo, né? Tudo aponta de fato para Cristo. Então, aí nós vemos esses dois pontos, né? A retribuição, a graça, né? Então, a teologia da retribuição, obediência, bênção, padrão moral da lei, né? Então, se o povo fizesse bem, obedecesse, teria bem, mas eu vejo ainda mais complexo isso do que simplesmente a retribuição. Eu vejo como um contrato, de fato uma aliança, né? Porque Deus ele colocou ele colocou quem ele era, o que ele era, o seu poder, a sua soberania, e colocou diante de Israel. Ele colocou o seu mandamento, a sua lei, e ele firmou um compromisso. Então eu olho para isso é bom, eu aceito para mim. E eu vivo de acordo com isso. Então eu vejo que o que acontece com o povo de Israel é uma quebra de acordo, porque eles saíram do Egito, eles estavam com Deus, eles queriam Deus, tá tudo bem, mas Deus falou, não, peraí, vamos lá, vamos fazer um acordo. Se vocês obedecerem as minhas ordens, tudo vai correr bem. Agora, se não acontecer, acontecerá mal. Então, são consequências, né? Eu acho que é maior do que retribuição é a consequência, né? Porque tiver muitos homens que pecaram e seguiam o Senhor, uns que falharam e nem por isso foram totalmente destruídos. E na graça,
né? Ele coloca isso, né? O caminho da graça. O tabernáculo revela o perdão através do sacrifício, né? Então, por mais que Deus exigisse a obediência, Deus sabia que o povo ia pecar. Então, por isso que ele estabelece o tabernáculo para eles, para que eles pudessem ter um lugar de perdão, de arrependimento. Né? A obediência hoje ela não é ganhar a salvação, mas ela é a resposta da gratidão, né? De fato, a isso. Né? Obviamente, a lei demonstrava que o homem precisava ser perfeito para ser salvo, e o homem percebeu que ele nunca seria perfeito. A graça, ela demonstra que nós precisamos crer para ser salvo, reconhecer, ter fé, saber que Deus pode nos salvar, né? E é isso, é encontrar nossa total incapacidade sem crise na nossa vida. Isso aqui também não, certo? Tá, isso aqui são coisas mais pontuais para mim, né? Então, é isso, gente. Acho que nós vamos entrar depois em outras aulas, somente acho que no domingo, vamos começar a estudar outros livros de Levítico, Números, nós vamos entrar mais nesses conceitos dos sacrifícios, do tabernáculo, da organização de Deus, tá bom? Mas por hoje é isso. Então, fiquem com Deus, até a próxima.